Todas as profecias cumpridas. A minha força se secou como um caco, e a língua se me pega ao paladar, e me puseste no pó da morte, pois me rodearam cães, o ajuntamento de malfeitores me cercou, transpassaram-me as mãos e os pés. Essa é uma das profecias cumpridas por Cristo, que é apenas uma das dezenas cumpridas por ele. Existe uma coesão impressionante entre falas do Velho Testamento séculos antes do Novo, que evidenciam definitivamente a verdade de Cristo, uma vez que o texto judaico-cristão se mantém o mesmo para ambos, mas torna-se impossível alterar-se uma vez que cada religião. Cara, esses dias eu tava ouvindo a pira do Baruch falando do porquê que Cristo, na visão dele, não era o escolhido, né, na visão judaica. Vocês já viram essa pira? Que eles têm certas interpretações que são, tipo, muito menos amplas que os católicos em relação ao papel de Cristo na Terra, né? Então eles vão negando algumas coisas que Cristo fez. Mas é louco que o Baruch, né? É louco eu citando o judeu Baruch, mas beleza. É louco que o Baruch, ele tinha uma visão meio específica, que eu achei interessante, meio maluca também, que Cristo foi mesmo assim o enviado da luz para conseguir espalhar a moral judaica para os gentios, né? Tipo assim, eu discordo, né? Porque eu sou católico, né? Mas é tipo assim, eu olhei e fiquei, caramba, curioso, sabe? Não sei se você entende, é curioso ouvir. Também tava tendo. É louco que às vezes, nesses lugares mais vulgares da internet, você tira ouro, né? Teve um debate que teve, acho que era de um neopentecostal com um judeu também, que eles estavam falando sobre a Bíblia. E eu lembro que trechos ali, tinha trechos da discussão que eu ficava, caramba, tô até aprendendo um pouco aqui, sabe? Mas os caras arrumou briga feia, assim. Foi depois de um tempo virou uma briga feia. Mas eu acho louco, às vezes você vai ver tipo um negócio de baixaria na internet, tipo, é engraçado o judeu Baruch. Aí você vê ele falando sobre a questão de Cristo e o catolicismo e você fica, eita porra, cara é foda. Tá, vamos lá, vamos dar play. O cara manja, disso ele manja. Com intenções diferentes, demonstrando a perfeição divina. Para provar tal fala, decidi juntar todas as profecias de Gênesis a Apocalipse, observavelmente satisfeitas, em vista da salvação e esperança que a palavra traz, na verdade. R$ 40 igual ao episódio de The Boys? Mano, eu topo no Cinefrost sim, cara, mas tá com muita coisa. Porque eu queria assistir The Boys. Eu queria pra caralho, mano. Eu sei que falaram que o final é uma bosta e tal. Mas eu não ligo, cara. Tipo, o final é uma bosta, mas o meio parece ter muita coisa legal. Tudo que eu vejo de The Boys, assim, eu acho meio cafona, mas eu acho que tem certas qualidades, cara. Tipo, eu fico olhando, por exemplo, as cenas que envolvem o Homelander. Homelander lá, pô, o ator é brabo demais, cara. O ator do Homelander, eu fico legitimamente impressionado, cara. Sabe? O cara é bom pra caramba mesmo. Ele consegue criar um personagem bem ambivalente, assim, bem estranho, sabe? Um personagem que tá rindo e você sente desconforto da risada dele. Em Gênesis 1, já é possível observar a Trindade prefigurada de forma profética, por meio da palavra de Deus que tudo faz, como dito em João 1, e o Espírito de Deus que paira sobre as águas. E essa pluralidade pode ser ainda observada por meio da nossa imagem e nossa semelhança. Em Gênesis 3, após Deus maldizer a serpente pela queda dos homens, ela já prediz uma inimizade entre a descendência humana e da serpente, dizendo que a primeira feriria a fera na cabeça, derrotando-a definitivamente, e a serpente feriria a do homem no calcanhar, local extremamente provável da crucificação na região do pé. Em Caramba. Gênesis 14, já com Abraão, uma figura misteriosa chamada Melquisedeque, significando o Rei da Paz, aparece para Abraão, que misteriosamente aparece com pão e vinho, prefigurando a Santa Ceia, recebendo o sacerdócio de uma figura que parece representar Cristo. Em Gênesis 22, no sacrifício de Isaac, o filho da promessa faz um paralelo fascinante com Cristo, uma vez que, assim como Abraão não negou seu primogênito a Deus, Deus não negou seu Esse paralelo eu conheço. Esse aí eu conheço, esse é famoso. primogênito à descendência de Abraão, tornando-se digno de que sua descendência receba o filho prometido de Deus. Dessa Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. vez sacrificado de fato. Ao fim de Gênesis, é feita uma promessa à geração de Judá, prometendo que o seu cetro não se apartaria. Ou melhor dizendo,
Não se separaria e espalharia, até que venha aquele a quem pertence, demonstrando que o povo de Deus estaria apenas entre os judeus até que Cristo viesse e a religião se espalhasse ao resto do mundo. Em Êxodo, Moisés Nossa, não. Esse aqui foi interessante. Esse aqui foi interessante. e espalharia. Esse aqui eu achei bem interessante. Porque então Cristo que recebeu esse cetro, e aí as nações obedecerão. E querendo ou não, o cristianismo é gigante, né? Querendo ou não, é poderoso. Tô falando que nem um idiota, mas eu gosto de falar que nem um idiota. O ponto é o seguinte, depois disso você vai ter a queda do templo, o caralho a quatro, todo o problema que os judeus têm, que eles tiveram aquela grande diáspora para todos os outros lugares do mundo e se espalharam do jeito que a gente conhece. Então, se você parar para pensar, poxa, faz sentido, né? O cetro, né? O cetro estava com o povo judeu, né? Depois, Cristo veio, foi espalhado para ele. E a gente chega no estado atual das coisas. Até que venha aquele a quem pertence. Até porque, ó, o pessoal que é mais de esquerda que me segue vai ficar meio puto no que eu vou falar. Mas aceitem, eu deixo todo mundo puto. Uma coisa que eu penso é que o cristianismo, né, o Bruxo Malagueta vai ficar bravo também, ele realmente conseguiu fazer o papel de criar sociedades colaborativas que conseguiram crescer e se expandir, sabe? E que muito do que rola de errado vem justamente quando as nações se desviam das leis de Deus. Eu sou católico no final do dia. Tipo, eu posso ser uma pessoa relativamente tranquila, que não julga ninguém, que não tem nenhuma espécie de preconceito ou julgamento, até porque Jesus Cristo falou que eu não podia ter isso. Entendeu? É uma ordem divina. Né? Eu não vou ter isso. Posto isso, eu acredito sim que o cristianismo foi uma contribuição do caramba pro crescimento da população. Sabe? Perdão, Bruxo Malagueta. E não só isso. O Bruxo Malagueta vai me bater, tá ligado? Que é isso que ele faz, tá ligado? Te avisei uma vez, tá ligado? Ele é foda. Mas eu sei que pra galera que é católica faz tempo, eu acho que todo mundo já deve saber disso, já deve pensar nisso. Aqui pra mim que é novidade, tá ligado? Realmente. É novidade. E isso são pensamentos que eu vou tendo mais recentemente. Se você parar pra pensar, a própria teologia é a base das universidades que a gente conhece hoje em dia. Né? Se você parar pra pensar, os estudos católicos, né, que trouxeram, que resgataram pra gente aqui no Ocidente o Platão, né? E os caras ligavam pra ciência. Claro que você vai conseguir achar uma certa perseguição a coisas que não iam a favor das crenças deles, você vai achar. Mas no geral eu acredito, depois de aprofundar um pouco melhor, especialmente no Tomás de Aquino, que eu li partes da Suma, né? Porque ler a Suma tudo é loucura, cara. Nem... O cara falou que ler a Suma tudo, eu já suspeito de fake list. Conhecendo esse lado mais intelectual da igreja, eu fico olhando e pensando que grande parte das coisas legais que a gente tem até hoje muitas vezes nasceram lá atrás, né? E veio dos santos intelectuais, né? Não, mas na minha época, quando eu tive escola, a maioria dos professores negavam, né, as contribuições do cristianismo. Eles não davam essa visão com mais nuance de, olha, teve sim intelectuais perseguidos, mas ao mesmo tempo você tinha uma intelectualidade católica ativa que existia, entendeu? É isso que eu fiquei incrédulo quando eu descobri. Pra mim, para vocês parece besteira, mas pra mim que sou cria do MEC, pá, entendeu? Como o Baruch diria, né? Eu que sou cria do MEC, né? Que ouviu na escola uma coisa, quando eu fui estudando a primeira mão e olhando e falando, poxa, tá, não é mentira o que eles me ensinaram, mas tem um pouco mais nessa história do que parece, pra mim é bem tipo, cacete, sabe? Legal, sabe? Que é a narrativa da igreja opressora, né? Eu não tô falando que a igreja católica só acertou durante a história, né? Eu tava vendo, eu acho que era qual que é o nome? É o Padre Ricardo? Que é o padre carecão lá, famoso. Muito bom aquele padre. Acho que é Padre Ricardo, ó. Padre Ricardo. Eu tava vendo ele mencionando sobre isso. Tipo, a igreja errou. A igreja errou. Mas o que é a igreja, né? O que é a igreja que nos dá a vida sobrenatural? A igreja transcende muito o corpo de pessoas lá, o Borgia. Ele tava citando o Borgia, que aparece até no Assassin's Creed 2, vocês lembram o vilão? O Borgia, que era um filho de uma puta, né? O Borgia era um filho de uma puta, que foi um papa filho da puta. A igreja não é o Borgia.
A igreja são os santos que ali viviam e as pessoas santas que ali estavam operando. Aquilo era a igreja real, entendeu? Ele mencionou isso aí nesse videozinho que eu vi. Eu fiquei, caralho. Essa é a natureza da igreja de Cristo. A igreja de Cristo é quem segue Cristo. Claro que a gente não vai, como católico, desobedecer a audiência, a autoridade papal. Não, não é isso que eu tô falando. Até porque, se ele é papa, eu posso estar palpitando, tá? Sou leigo. Tive catequese, eu aprendi isso na catequese, só tô com medo de errar. Na hora que eu falo na minha memória. Ele pode falar pelo Espírito Santo, mas isso não acontece toda hora, né? Pelo que eu entendi é mais ou menos isso. Então, um papa pode ser falho. Ele pode ser uma pessoa com alguns problemas. Mas quando ele fala enquanto papa, né, as decisões que ele faz enquanto relacionadas ao Espírito Santo, blá blá, aquilo ali não tem o que questionar. Pergunta genuína. E nesse caso onde tem um papa ruim, sendo que na teoria ele foi selecionado pelo Espírito Santo? A explicação é o que o padre Ricardo falou, que a igreja legítima de Cristo... Eu fiz eu mandei o vídeo, tô fazendo um vídeo desmistificando as mentiras contadas sobre a igreja católica, inclusive Galileu. Eu queria ver esse bastante, cara, porque o jeito que eu aprendi na escola foi assim. Foi legitimamente assim. E aí vocês falaram do Papa Ruim. O que o padre Ricardo falou é que a verdadeira igreja de Cristo estava viva até no período do Borgia, nas pessoas, tipo o próprio o Loyola, por exemplo. Pessoas que eram santas, sabe? Pessoas que eram realmente... além do seu tempo, que tiveram contato legítimo com Deus, essas pessoas, elas eram legais, sabe? Essas pessoas, elas eram da igreja de Cristo, que é a igreja verdadeira de Cristo, né? Agora, um papa falho, ele até vai ter autoridade papal e poder fazer as coisas a partir do Espírito Santo, mas ele era uma pessoa também. Pelo menos é isso que eu entendo. Se alguém mega católico quiser corrigir, sinta-se bem-vindo, cara. Sinta-se. Eu sou novato. O que eu tô lendo ainda parte muito mais da premissa da intelectualidade católica, né? De como estudar o catolicismo para depois eu poder estudar o catolicismo corretamente. Porque é o capítulo da Suma Teológica sobre os estudos, né? Sobre como encarar os estudos e a intelectualidade. Que ele fala, inclusive, que a intelectualidade, o Tomás de Aquino, é os estudos, né, a sede por conhecimento, é a única coisa que a moderação, né, como virtude não se aplica. Porque a carne, a lógica dele é que a carne quer que você pare de estudar. Estudar é chato pra carne. Mas o seu espírito quer a verdade. O Galileu, o negócio dele que escreveu um livro onde tinha um personagem que era uma paródia do Papa, com o nome de idiota. Aí também, né? Aí tem que saber o contexto da época, né, Galileu? Pô. É tipo você ir na China e desenhar ursinho Poo, porra. Calma lá, porra. É contexto, sabe? Conhecimento contextual da época. Não faça isso. Entendo a problemática da igreja maligna que é espalhada muitas vezes nos papos meio Reddit, mas não gosto quando tratam inocentes. Eu também não eu concordo que teve. Eu fui no museu na Espanha. Eu fui no Museu da Inquisição, vocês já viram? Era bem pesada as mortes que aconteciam lá, cara. Fui no Museu da Inquisição. Não é um museu, era uma exposição que teve em Toledo, que aliás tem uma das maiores catedrais. A Catedral de Toledo é a maior do mundo ou é uma das maiores? Acho que é uma das maiores, mas ela, tipo assim, ela é uma quadra inteira em Toledo, na Espanha. É uma cidade medieval 100% preservada. Uma das viagens mais legais que eu já fiz na minha vida. A quadra inteira era uma igreja gigante, uma quadra inteira, que era só uma catedral. Uma catedral linda, linda, assim. E lá estava tendo, na cidade, várias expedições relacionadas às cruzadas, porque lá é parte da Rota das Cruzadas, que é o que chamam ali, né? Você vai passando para vários lugares que eram relevantes para a retomada da Península Ibérica. E naquele lugar, que é um lugar maravilhoso, pesquisa em Toledo, na Espanha, eu tô falando sério, foi uma das viagens da minha vida. Eu faria de novo qualquer hora. Qualquer hora. Se você me der dinheiro, eu vou para Toledo, e eu vou lá e vou ficar de boa lá. Se você for lá, tem várias exposições, e uma delas era sobre as torturas que aconteciam na Inquisição. Tinha o Museu das Bruxas, que mostrava as coisas pagãs lá, que acontecia, as bruxaria louca, né? Tinha muita coisa maluca. Tinha uma que era sobre as armaduras e os tipos de artilharia que eram usadas na época. E você via, assim, as coisas. Tipo, isso aqui é um pedaço da catapulta que eles usavam. Aqui, essas eram as ordens que existiam dentro
dos Templários, tá ligado? Da Cruzada. Pô, é muito legal, cara. É muito legal. É muito legal. Então, é isso aí. É a declaração infalível. É isso aí que eu quis dizer do Espírito Santo. Quando ele declara de modo infalível, aí você tem que obedecer, mesmo que o papo seja ruim. Não tem isso aí não, cara. Mesmo que seja uma pessoa ruim. Que a autoridade dele é metafísica, o negócio é além. E você tem que respeitar, porque tem a sucessão apostólica, cara, entendeu? Tem que respeitar. Às vezes a pessoa pode ser ruim, mas ela tá sendo um receptáculo ali pra algo maior. É mais ou menos essa lógica. Pelo que eu entendo, de novo, sou leigo. Meu entendimento é esse. Eu não sou um cara que realmente se aprofundou nisso. Eu tô começando, gente. Tô começando. Respeita, é nóis, vamos lá. Demonstrando que o povo de Deus estaria apenas entre os judeus até que Cristo viesse e a religião se espalhasse ao resto do mundo. Em Êxodo, Moisés é uma certa prefiguração de Cristo. Ambos foram perseguidos quando bebês. Abdicaram de uma realeza para sofrer com seu povo e jejuaram por 40 dias antes de eventos importantes, sendo seu papel uma figura que remove o povo. Que negócio maldito, né? Perseguir bebê. Isso aconteceu com Cristo mesmo, né? Perseguir bebês com medo de perda de força, por medo de perda de poder. É um negócio assim. É louco demais pra nossa realidade pensar que isso já aconteceu, Da né? escravidão E para uma aconteceu. terra que mana leite Loucura. e mel. Mas antes disso, deve passar pelas águas e aguentar o deserto até a terra prometida. Quando Deus revela seu nome a Moisés, uma vez que existiam dezenas de falsos deuses e eram diferenciados por tais, revelou-se como Eu Sou. Esse nome tornou-se Ele É, que translitera como Yahvé ou YHWH. Que é Essa Deus. informação é pertinente para entender que, Mas manda o no resto. hebraico antigo, cada letra tinha um símbolo e significado. O Y, ou Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Rei, Vav, Zayin, Shen, Stant, Yod. Nossa, hebraico antigo é loucura, cara. Que língua louca. Otávio, que marca sinal. Pacto é uma cruz, cara. Yod, sendo representado por uma mão. O H, ou Ré, representado com o ato de ver ou contemplar. O W, ou Vav, indicado como um prego. E o Ré se repetindo, traduzindo como contemple a mão, contemple o prego. Nossa. Adicionalmente, na placa da cruz de Cristo, Mas deixa eu ver isso aqui de novo. W ou Otávio ser uma cruz é meio loucura também, não é? Vav como contemple a mão. Posso ser leigo, mas é loucura. Adicionalmente, na placa da cruz de Cristo, escrita Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. É altamente provável que, estando escrito também em hebraico, fosse escrito como Yeshua HaNatsiri, Yumelech HaYehudim, que as iniciais, ironicamente, também dão o nome de Deus, YHWH. Outra comparação interessante inclui a rocha que emana água, prefigurando o próprio Deus atingido. E essa interpretação se torna coerente quando Deus pede a Moisés para, dessa vez, pedir pelas águas, mas desobedece, e a destruição das placas da lei e sua restauração também são um espelho da palavra viva que foi destruída e restituída. Uma das metáforas mais diretas refere-se ao episódio das cobras venenosas que picavam o povo, e em suas desesperanças, Deus pede a Moisés uma serpente de bronze em uma haste para que fosse observada, metaforicamente simbolizando que a cura vem de encarar de frente aquilo que nos danifica, assim como o homem pregado na cruz deve ser observado, o Deus vivo assassinado pelo nosso mal e o preço que ele pagou em amor à nossa escolha. Por fim, em Deuteronômio, confirma-se a fala de Moisés, que futuramente viria um profeta como ele. Pior que as previsões do Messias. Pior que elas são muito precisamente, parece bater com Jesus.
Vocês já ouviram falar da história daquele rabino? Não sei se é verdade, mas é uma história que eu já ouvi falar nesses meios cristãos, né? Meio cristão. Que tem um rabino lá que ele falou que ele descobriu o nome do Messias, usando os negócios lá de. Eu sou leigo de judaísmo, tá? Mas eu esqueci o nome daquelas contas que eles fazem Gematria. Fez Gematria, fez uns negócios assim. Que ele fez a conta. O Bolsonaro. Não, mano. Tá, então. Que os caras fizeram a conta, descobriu o nome do Messias e falou: pô, eu sei o nome do Messias, mas vocês só vão revelar essa carta com o nome do Messias quando eu morrer. Aí ele abriu a carta, né? Ele abriu a carta. E na hora que ele abriu a carta, tipo, era uma frase, assim. Não tinha nada demais na frase. Era tipo que abençoe, não sei, alguma merda assim, não lembro. Só que se você pegasse as primeiras letras que essa carta tinha, as primeiras, dava Yeshua. Jesus. Basicamente, esse rabino foi descredibilizado depois da morte. É isso que falam. Eu não sei muito de judaísmo, eu só ouvi falar nisso. Esse rabino foi descredibilizado post-mortem. Antes ele era aclamado entre esses círculos rabínicos e tal. Ele virou um judeu messiânico depois disso. E não falou pra ninguém. Com medo. Mas quis revelar pós-morte, né? Post-mortem. Post-mortem é uma palavra que existe mesmo? Post-mortem geralmente é uma análise depois que algo acaba, né? Sei lá, foda-se. Mas vocês entenderam, essa história aí ficou na minha cabeça. Eu não sei se é verdade ou mentira. Pesquisem. Mas eu fiquei pensando, cara. Fiquei pensando. Esses dias eu entrei numa pira que eu do nada abri e quis ir atrás do Talmud. Do Talmud, assim. Falei, porra, eu vou ir atrás do Talmud. Tinha uma pira assim louca esses dias. É muito grande, hein, cara. É muito grande. É muito grande, é muita coisa. Então eu não palpito disso aí não, né? Não sou a BNT Games, não mudo de religião uma vez por ano, não faço nada dessas porra aí não. Então não manjo dessa porra. Só tenho medo. Você já ouviu falar no Shen Ramporash? Não, não sei que porra é essa não. Tem um site que tem o Talmud Online, by the way, traduzido, com explicação ainda. É, eu tô ligado que eles falam mal do Cristo lá. Eu tô ligado. Eu sei que o Baruch ele tem um cope pra essas coisas, né? Ele fala que essas coisas vêm de uma percepção de época e que esses rabinos eles têm um viés de época. Porque a religião rabínica, pelo que tem essa coisa aí das vertentes judaicas, é bem tipo rabino, cada rabino tem concordância diferente, né? Mas o que ele acredita é que isso é muito coisa da época, pelo que Jesus era visível para a maioria dos rabinos, né? Tipo, um traidor. Ao mesmo tempo que Baruch nem judeu é. Cara, eu acho que ele é judeu sim. Ele é judeu, cara. É que pegaram o bagulho do nome dele. Ah, seu nome é Mário, sei lá qual é o nome dele. Mas o nome dele na. Qual que é o nome? Porra, na sinagoga, o nome dele Zé real é outra coisa. Pilantra mandou R$ 2,50. Porra, Zé Se o Pilantra, Zé mano. Pilintra quando vem, ele traz sua É o magia Lula? para saudar todos seus filhos e retirar Não, que feitiçaria. isso, mano. Que Se o isso, Zé mano. Não, Pilintra mano. quando vem, ele traz sua magia Não, para mano. saudar Não, porra, todos sai dessa seus porra aí, filhos e mano. retirar Quer dizer, eu feitiçaria. respeito todas as religiões, mas não é essa aqui não é da live agora, mano. De hoje Marcos agora. mandou R$ 50. A treta do Luan e Nintendista Mancio foi longe demais, pode acelerar um pouco. Como assim a treta do. Verdade, né? O cara tava mandando um processo agora pro Amâncio Nintendista, né? Que a gente viu antes de todo mundo aqui, né? A gente sempre na frente. Eu tô tentando lembrar. É que sobrenome é muito importante pros judeus. Eu não vou mentir, não, cara. Eu acho que, tipo assim, né, o Baruch ele explicou também quando fingiram que é judeu, ele explicou tudo por que que ele é judeu. Ele explicou certinho como funciona o bagulho de nome judeu, essas coisas. Então eu fiquei assim e falei, pô, eu acho que é mais um Jeca humilhado, né? Felizmente. Baruch matou mais um. Nossa, que loucura que a gente tá aqui, né? Tá, vamos dar play.
É porque o Talmud é uma discussão entre rabinos, esse é o corpo do Baruch, só que você quer falar que esse papo sobre Jesus é uma opinião comum entre rabinos. Sim, é assim. Só que os rabinos divergem muito entre si, pelo que eu entendo, né? É esse que é o papo. Baruch venceu. Tem que chamar o Cubo pra explicar. Pior que eu acho que o Cubo deve ter... Aquele Cubo, ele deve ter maratonado todos os bagulho do Baruch, cara. E tem cara de que faria isso. Notável a prefiguração Eu dos só ouvi os que tangem quanto ao catolicismo, que eu acho interessante ouvir o que ele pensa do catolicismo. Agora, a filosofia eu acho engraçado que ele odeia tudo que é filosofia moderna, mas no Nietzsche, né, no meu amado Nietzsche aqui, que vocês vão me odiar porque eu gosto, né, porque eu sou católico e gosto do Nietzsche, é uma contradição, né. Mas fazer o quê? A gente vive de contradição, né. O meu amado Nietzsche, ele fala que tem alguma coisa que dá pra tirar dali. Ele fala, não, aquele lá tem alguma coisa que dá pra tirar ali, mas é um merda também. É engraçado. É engraçado. Nossa, agora eu entendi. Ó. Tem uma coisa aqui atrás do livro que eu tava pensando aqui, ó. O compositor Richard Strauss escreveu um poema sinfônico a partir do livro. Música inspirada por Stanley Kubrick na abertura de 2001, Odisseia no Espaço. Eu entendi agora por que eles usam essa música. Porque o Assim Falou Zaratustra é sobre o homem moderno secularizado, né? Então 2001, Odisseia no Espaço sendo no futuro, faz sentido pegar uma música sobre o homem moderno secularizado, já que 2001 se passa no futuro, né? No futuro secular, onde o humano tem um contato com uma espécie de Deus, né? Com uma coisa metafísica ali, com o alien que criou ele, né? Que 2001, não sei se vocês lembram, do monolito, caralho, aí no final acaba aquela loucura onde ele evolui, ele vira um feto e ele entra numa nova existência, né? Ele chega a uma verdade ali no 2001, Odisseia no Espaço. Bom filme. Bom filme. Só agora eu me cliquei por que o Kubrick escolheu aquela música. Nossa, que loucura, né? Vamos dar play. Já jogou o Oddworld? Cara, só testei aquele, eu não sei o que, Quest. Mas faz muito tempo, cara. Não joguei muito, não. No segundo livro de Reis, com Mas eu acho bonita a arte. 2001 é mó chatão. É uma pica mesmo, mano. É chato pra caralho. Mas eu vou te falar que o negócio vale a pena. É tipo assim, ele é chato. Eu acho lento. Eu acho o ritmo de 2001 Odisseia no Espaço chato pra burro, cara. Mas faz parte do negócio, mano. Quando você vê e você... Especialmente se você lê o livro e você entende o ponto daquilo. O que aquilo quer representar. Sabe? Na hora que você... Não, o Erd não foi banido, não. Na hora que você tira essa porra toda e você pensa, mano... Você vê valor naquilo, cara. Você vê valor naquilo. Você fala, puta, isso aqui é... Não só pra época, até hoje. Se esse filme lançasse hoje em dia, ele ia chocar nego. Que é interessante. E o jeito que ele adapta as ideias do livro na estética, pô, é muito legal. Afundado em sua condição deplorável, diz algo impressionante ao descrever que seu... R$100 pra ver Lolita em live. Você zoa, porra, mas Lolita é um filme bom do Kubrick também. O Lolita do Kubrick é outro filme bom, cara. O Kubrick não tem filme ruim. Simplesmente isso. Ele até tem um filme mid dele que ele lança antes que ele deserdou, antes de Doctor Strangelove, eu acho, né? Os antes do Doctor Strangelove ele deserdou, mas o Doctor Strangelove pra frente é só filme pico, de 97. Ah, eu não sou tão fã não, eu gosto do Kubrick. Vive, e que ainda do pó se levantaria, descrevendo interessantemente a ressurreição daquele que a todos salva. Do Kubrick é ruim, do Kubrick é brabo, mano. Ele não é fiel, mas é porque ele tem uma proposta narrativa interessante, né? Que é tipo o cara omitindo as coisas ruins que ele tá fazendo com a Lolita. Então você pega uma visão bem enviesada. Eu acho que faz sentido com a ideia do livro mesmo. Onde ele tá omitindo as coisas ruins. Os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido. Proclamarei o decreto. O Senhor... Já leu Demian? Não, eu tô ligado que é bem influente, mas não li não. Me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei os gentios por herança, e os fins da terra por tua possessão. Beijai o filho. Para que se não ire, pereçais no caminho, quando em breve se acender a sua ira. Bem-aventurado todos aqueles que nele confiam. Uma das últimas falas de Cristo na cruz foi: Deus meu, por que me abandonastes? É porque o Rupert, ele é um personagem que... a galera descreve como vitimista, mas eu acho que tem um termo melhor pra ideia dele ali, cara. Ele é um personagem que romantiza a história na visão dele, né? Então eu acho que é muito interessante o fato que o filme consegue adaptar isso visualmente e na edição, entre aspas, tentando omitir o máximo possível dizer o que ele fez de tão errado. Mas você sabe o que é. Isso te incomoda o filme inteiro. Eu acho bem legal.
Para alguns, é simplesmente o clamor de alguém em Você sofrimento. quase entra no papel dele tentando, nossa, mas isso aconteceu, enquanto você vai vendo que no visual não aconteceu, sabe? Quase um. Parece uma sensação meio de horror psicológica, sabe? Que o narrador, você, a audiência, você sabe o que aconteceu. Mas o filme tá ocultando e você fica com esse desconforto. Mas ele estava apontando para o cumprimento da palavra em Salmos 22, com paralelos sobrenaturais com o Evangelho. Pois está escrito: Deus meu, por que me abandonaste? As mesmas zombarias se repetem, enquanto a figura se derrama e tem seus ossos desconjuntos. Tem sua boca seca de sede, e é perfurado nas mãos e pés, enquanto negociam sobre suas vestes. Cara, a esse ponto tá difícil não acreditar em Cristo, cara. A esse ponto tá difícil. É coisa que, pelo menos para os rabinos, né? Não sei o ponto de vista deles. Mas é difícil argumentar contra, cara. É muito difícil argumentar contra. Puta que pariu. Seria muita coincidência se só não é. 7 minutos de vídeo já é muita coincidência, entre aspas, né? Porque tem um plano. No mesmo salmo, no versículo 7, a figura do capítulo se descreve como um verme. A palavra em hebraico usada é tolaaf. Não se refere a qualquer verme, mas um verme carmesim usado para a criação de tinta vermelha, que para dar à luz a seus ovos se prende a um madeiro e os protege com seu corpo, soltando um líquido vermelho como sangue, até que morre, deixando uma mancha nos filhotes. Com o tempo se torna branca, como se purificados. Em Salmo 33, mais uma vez é observado a Trindade prefigurada com a palavra de Deus e o Espírito de sua boca. Em Salmo 69, repete-se o episódio do Evangelho, onde na cruz Só uma coisa, dá um segundo aqui. Quero só me voltar pra esse aqui. do Salmo, no versículo 7, a figura do capítulo se descreve como um verme. A palavra Nossa, eu queria só voltar para pro versículo mesmo pra dar uma analisada. Nossa, faz sentido mesmo. em Salmo 33, mais uma vez é observado a Trindade prefigurada com a Esse vídeo tá provando que Jesus é o Messias. palavra de Deus e o Espírito de sua boca. Em Salmo 69, repete-se o episódio do Evangelho, onde na cruz oferecem fel e vinagre a Jesus. Seja a tua mão sobre o homem da tua destra, sobre o filho do homem que fortificaste para ti, o mesmo filho do homem que estaria à direita de Deus Pai. Nossa. Ele me chamará, dizendo: Tu és meu Pai, meu Deus, e a rocha da minha salvação. Também eu farei meu primogênito mais elevado do que os reis da terra. Em Salmo 110, o Senhor do Senhor de Davi, implicando uma certa multiplicidade divina, aponta o outro Senhor como De Senhor ao meu Senhor, senta-te à mão direita. sua mão direita e sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, o mesmo que trouxe pão e vinho. Dois outros versículos também apontam para uma figura messiânica ao lado direito de Deus. Quem mais poderia estabelecer as firmezas do mundo e controlá-lo senão Deus? E qual o nome desse Filho de Deus? Pior que pra quem conhece é tão óbvio. Eu ainda. Eu tenho que ver o contraponto. Eu tenho que ver o contraponto rabínico. Só curiosidade. Eu tenho que ver. Ia ser legal se pegasse um cara judeu que manja pra ver o que ele vai falar sobre isso. Porque é muito. Pelo menos na minha percepção, tá bem convencido, sabe? Muito certinho.
Nossa. É bem na cara que é Cristo, mano. É bem na cara. Tem nem suspeita mais que outro, pode existir outro Não Messias. foi erva nem um gento que os curou, e sim a tua palavra, Senhor, que cura todas as coisas. Deixa eu ver a Cura associação aqui. todas as coisas. Splish. Em Isaías 7:9. Cara, eu preciso muito da graça divina, mano. Eu tô falando sério, eu preciso da graça divina, porque eu fico notando que eu vou me estressar com os ABNT Games, eu vou tentar explicar na boa. Aí o cara responde com agressividade, eu sou mais agressivo ainda, e vai escalando, escalando, e vai indo nessa, né? E isso eu acho que eu admito que é um erro meu. Eu não sou o cara que gera essas brigas, com certeza não. Todo respeito, não sou eu. Não sou eu que venho com acusação. As minhas correções tendem a ser mais tranquilas e educadas até o momento que a pessoa começa a achar que é louco. Mas eu respondo na agressão. Eu não sei dar outra cara a tapa, cara. Eu tenho uma dificuldade tão extrema com dar outra cara a tapa. Eu vou precisar de intervenção divina pra lidar com eles, cara. Mas é porque eu acho que realmente é a única solução, cara, pra esse caso aí. E eu não tô querendo falar pra zoar, pra menosprezar. Mas eu tô falando papo reto, assim. Sabe? Falar com humildade, falar de boa, reexplicar, reexplicar, reexplicar até o cara entender. Na boa, na moral. O problema é ter esse tipo de atitude, quando o cara vai lá e quer dar um de doxer, né, de fodão, que uma hora vai tomar um processo, vai ficar triste. Que eu tô tentando ser legal, falando que não vou fazer nada. Como se lida com obras contra o cristianismo? É, assim como o Hugo de São Vítor, como o Tomás de Aquino, né, que eles falam... Eu não vou lembrar a citação exata, mas lembro que citam até, tipo, poxa, existem obras pagãs que você consegue tirar alguma coisa, né? O ideal seria dar então, eu dou outro tapa-cara, não outra cara-tapa, né? Mas eu devia dar outra cara-tapa. Porque realmente ia ser melhor, entende? Você vê que eles estão ofendidos porque um amigo deles saiu menosprezado. Tá bom que o amigo deles quis pagar de fodão e tomou. Beleza. Mas ele precisava tomar? Eu podia soltar o maior esclarecimento na tranquilidade e falar, não tem intenção de te ofender. Porque, assim, no fundo não tenho muito não. O problema é que eu ofendo. Entendeu? E eu tô falando na moral. Eu tô pensando, assim, sobre o meu papel em relação a Deus. Porque eu tenho certeza que seria muito mais harmonioso e feliz pra todo mundo se eu chegasse e vivesse a partir das leis de Cristo. E o problema parcialmente tá aqui, ó. Né? Tá aqui, né? Eu tô falando do livro, mas tá aqui o problema. A adoração do poder. O ódio. A destruição. Eu não tô falando que o Nietzsche é um cara uau, mas eu tô falando que, né? Eu acabo vivendo um pouco nisso aqui. E até quando isso aqui não tá racionalizando alguns vícios meus em relação a essas relações interpessoais, né? Eu não tô falando que o Nietzsche é maligno e tal, não é isso. Mas lê Zaratustra, né? Lê Zaratustra, né? A valorização da quebra dos valores, né? Estabelecimento. Você ir de camelo para leão, e o leão destrói as coisas. Aí do leão, você vira o camelo. O camelo não, você vira criança. E a criança consegue criar valores novos. Então a destruição em prol da criação. Né? Parece até meio um negócio meio hindu, até porque o Nietzsche gostava dessas coisas hindu, né? Mas até onde isso aqui não tá me afetando? Eu não tô falando que, tipo, isso me leva a pecar, porque eu acredito que eu consigo ter independência desses valores e ler e abstrair. E abstrair não, e tirar alguma coisa de interessante pra mim. Ou no mínimo entender isso aqui. Né? Mas o que eu tô querendo dizer é, pensando bem, não é nem um pouco excludente ser nietzschiano e cristão. Cara, depende do que você quer dizer com o Nietzsche. Depende do que você quer dizer com o Nietzsche, porque o Nietzsche é amplo. Nietzsche é muito amplo, ele falou de tudo, cara. O Zaratustra, que é esse livro aqui, ele fala metaforicamente de tudo que você pode imaginar. De sexo, de espírito, de crime, de culpa, de pecado, de... Fala de tudo, cara. Tem o capítulo lá do Criminoso Pálido, é basicamente sobre culpa.
E é interessante, né, sobre pecado barra culpa, que o único pecado que você pode cometer é contra você mesmo, na visão do Nietzsche, né? No momento que você empalidece, se torna o criminoso pai do que você merece a condenação. Essas coisas, né? Que na verdade a cristã vai te dar uma moral correta e objetiva que vai te tirar da perdição, né? O Nietzsche é como você sobrevive a essa perdição para não cair no niilismo. Como que você cria valores e significado. O Nietzsche que defendia escravidão e estirpe dos povos. Então, ele defendia sim. E é uma coisa que a academia tenta abafar um pouco, né? Que o Nietzsche era meio filha da puta. Eu só acho o seguinte, eu não sou de tratar livro como esse livro é proibido. Eu não vou ler isso. E eu acho que eu posso ler isso aqui e falar, puta que livro foda, como o cara escrevia bem, né? Como que o cara pensava, né? Mas assim, você vai pegar aqui o Assim Falou Zaratustra, né? Vamos supor, aqui, sabe? Cadê aqui? Cadê aqui? Tô procurando aqui uma parte interessante desse livro, pra vocês entenderem as incompatibilidades. Olha isso aqui, ó. O Além-Homem, que é o Übermensch, né? O Nietzscheano, né? O Übermensch seria tipo assim, eu vou tentar explicar com as palavras, eu sou idiota, talvez eu explique errado. O Übermensch, ele é tipo o homem que tá além do homem de agora. Então, tipo, você é o homem, a gente aqui é o homem. O Übermensch é o que vem depois, é o homem após essas transformações, né? Em um mundo secularizado, um mundo que não segue as morais cristãs, né? Em suma, né? Um pouco mais complexo que isso, mas isso é fácil, ó. O além-homem é o sentido da terra. Assim fale a vossa vontade. Possa o além-homem tornar-se o sentido da terra. Exorto-vos, ó irmãos, a permanecerdes fiéis, permanecerdes fiéis à terra e a não acreditar naqueles que vos falam de esperanças supraterrestres. Como você é cristão, e se eu ler isso aqui, você fala, não, tá certo. Você tem esperanças, você tem esperanças supraterrestres. Você acredita num além-mundo, que é o que Nietzsche define, se você é cristão. E o Nietzsche fala: permaneça fiel à terra, à natureza, ao seu corpo. Foda-se a metafísica, foda-se o que vem, o além-mundo. Não necessariamente a metafísica, eu não sei. Aí eu não sei porque é um assunto espinhoso. Aí eu viro tipo o Ian Neves que palpitou de filosofia uma vez e morreu. Eu não sou a BNT Games, né? Se eu tô palpitando é porque eu sou um curioso que lê. Interpretei errado, perdão. Mas o seguinte, ele tá condenando aqui claramente a pós-vida, a crença da pós-vida. Porque o Zaratustra, ele é o Nietzsche, entre aspas, né? O Zaratustra empresta a voz por Nietzsche, né? E o Zaratustra, ele tá meio que se redimindo pela questão da separação do bem e do mal no zoroastrismo, algo mais ou menos nessa linha, né? A moral que a gente conhece hoje em dia, né, religiosa, ele tá se redimindo disso, e a redenção disso vem se atrelar à terra, né? Pelo menos eu interpreto desse modo. Ó, blasfemar contra Deus era outrora a maior das blasfêmias, mas Deus morreu, e com eles mortos são os blasfemadores. Agora o crime mais espantoso é blasfemar da terra, e dar mais valor às entranhas do insondável do que ao sentido da terra. Entendeu? Isso aqui é tudo no começo do livro, que o capítulo de introdução do negócio é grandinho até. Especialmente se você for ler as anotações, que no caso dessa edição é do Mário Ferreira dos Santos, que é um filósofo brasileiro, né? Ele que fez as anotações. Ó, aqui, por exemplo, uma anotação dele. Ó, o Zaratustra desce como um bailarino. A dança é símbolo dionisíaco, do devir, vir a ser, da transformação das coisas. A ação do divino se manifesta pela atualização do ser ôntico subsistente, que antes era apenas um pensamento do ser supremo, um possível, pois tudo quanto se dá, aqui e agora, e que et nunc, isto é, no tempo e no espaço, tá vendo? Até ele reconhece que, por exemplo, a dança vai mais para um lado dionisíaco. Ele fica analisando os símbolos, né, para você conseguir entender melhor. Até, por exemplo, a cobra é do quitônico, né? E a anotação dele aqui me ajudou bastante a entender, que é a anotação do Mário, né? Eu li um texto do Nietzsche e não entendi nada, porque o Nietzsche ele fala em metáfora. Por exemplo, quando ele fala da cobra e da águia, é o espírito e a carne, né? A dança é dionisíaca, sim, é um símbolo dionisíaco.
Cadê a parte aqui do... Que é uma parte aqui que é bem famosa, né, do livro. Aqui, ó. Cadê? O saltimbanco, né, que é o equilibrista, também chamado de equilibrista. Tentando achar a parte do... De que eles falam do... É no começo, é bem no começo. Não tô indo muito longe aqui. Cadê? Prólogo do Zaratustra, assim reconheço, límpida seu olhar, tal. Aqui, essa parte aqui é famosa, né? Dá uma olhada. E o que faz o santo no bosque? O santo ele é feito para ser o, entre aspas, o religioso, né? O monge, né? Perguntou Zaratustra. O santo respondeu: componho cânticos e os canto, e quando os faço, rio, choro e murmuro. Assim louvo a Deus. Cantando, chorando e murmurando, louvo a Deus. Que é o meu Deus. Mas vamos, qual que é o presente que nos trazes? Né? Que o Zaratustra está trazendo um presente para a humanidade, né? Que é os ensinamentos, né? Provavelmente. Ao ouvir o Zaratustra essas palavras, saudou o santo e lhe disse: que teria para vos dar? Deixai-me ir embora bem depressa, para que não vos tire nada. E assim separam um do outro o velho e o homem, rindo como riem duas crianças. Tá vendo? O Zaratustra não tem nada para oferecer ao padre, né? E pelo menos na minha interpretação, na minha visão, ele de certo modo até aprecia o fato que o padre tem essa crença dele, né? Que ele quer ficar no bosque falando com os animais, com os ursos, né? Sabe, falando que o povão não sabe da verdade mesmo e foda-se, né? Ele tá falando que é como se fosse, não é pra você. A verdade que eu trago não é pra você que já tem uma crença metafísica e tal. Foda-se você, sabe? Mas eu não vejo como um negócio que é simplesmente odioso. Eu vejo como um negócio que é quase Que bom que você acredita em algo, né? Você vai te doer menos. Porque o caminho do Zaratustra é o caminho da dor, né? Entre aspas, né? O caminho do embate, da guerra, né? O caminho para destruir valores, para criar novos, né? É o caminho que você pode cair da corda e cair no abismo, pelo que eu entendo, né? Posterior a isso, você vai ter essa parte aqui, né? Depois que ele se separa, o Zaratustra vai lá e fala assim ao próprio coração: será possível? Esse santo ancião não ouviu na floresta que Deus morreu? Entendeu? Entendeu onde ele está tentando chegar com isso? A morte de Deus aqui é muito além simplesmente da falta da crença metafísica na existência de um Deus. Mas é na secularização do homem. É no fato que o homem não tem mais contato com esses valores metafísicos transcendentes, né? Ele não tem mais contato com essas porras. Então, o que sobra é a terra, entendeu? Então, ele fica assim, não é possível que você não sabe que já deu disso aí, que já acabou. É mais ou menos nessa vibe, entendeu? Mais ou menos nesse tipo de coisa aí que eu estou tentando descrever. Com toda a minha ignorância. Mas eu gosto, eu acho que dá pra notar que eu gosto. Eu gosto de estudar esse cara. Você pode discordar, que nem eu sou católico, mas você lê, você sente um negócio e fala, pô, esse cara é bom. Esse cara é bom. Sabe? Esse cara, no sentido de, dentro da lógica dele, tudo bate muito bem e é interessante estudar um cara. Não, que isso, mano, não nesse sentido, pô. Mas o bagulho é brabo, né? Você lê assim, você fala, pô, sou um idiota. Eu gosto de como ele dialoga com uma espécie. Com conceitos como, por exemplo, o quão você tem controle do seu próprio corpo. Né? Por exemplo, como que eu posso dizer isso? O que você é muito além do que você concretamente tem. Que você concretamente experiencia, que é o raciocínio. O humano ele tem muitos impulsos maiores, né? O coração que tá batendo que você não sente, o sangue que tá fluindo no corpo, sabe? Toda essa coisa que você tem no corpo, os sentimentos que você não controla, os hormônios, isso tudo forma você. E a racionalidade na cabeça do Nietzsche é só uma ínfima parte. É um pedaço muito pequeno, formado por esses processos, né? Formado por todo esse fundo que o eu, que são muitos, o seu eu são muitos, né? Mais ou menos nessa linha, formam essa porra, entendeu? Então, tipo, a racionalidade é tipo uma consequência. É uma parte centrada da pessoa, de acordo com Nietzsche. Louco, né? Louco. É uns pensamentos que eu leio e falo, pô, louco, louco. O Nietzsche ele falava que ele era defensor da carne, mas ele era defensor da carne não só no sentido dionisíaco, mas ele era defensor da carne como a carne, entendeu? O físico, né?
Tanto que ele odiava os desprezadores dos corpos, que era uma alfinetada na galera que fazia jejum, né? Nessas coisas aí, na galera que tava buscando a racionalidade, a transcendência, os além-mundos, né? Além-mundos seriam essas crenças metafísicas aí de realidades depois da morte, né? E tava desprezando o próprio corpo, a própria existência, né? Alfinetada em Platão também. Deve ser, cara, que aí eu já não. Eu sei o que é o Platão, eu entendo que isso é uma alfinetada a Platão, mas eu não sou especialista em Platão. Ele amava tanta carne que pegou sífilis. Exato, exato, exato. É dionisíaco demais, mano. Devia ser um pouquinho menos, filho. Calma aí, Nietzsche. Calma aí, Nietzsche. Camisinha, caralho, tá ligado? É meio isso. Meio isso. Se bem que na época não devia nem ter camisinha, né? Foi no pelo, Nietzsche. Que sacanagem, né, Nietzsche? Que isso. Nietzsche ia pro carnaval no pelo. Sem piedade. Nem pensava, não. Pior que o Nietzsche era um puto escritor, cara. Mas o que eu penso é o seguinte, é muito... a minha relação de gostar de ler Nietzsche e ser católico é complicada, cara. É complicada. Eu me sinto num puta conflito, cara. Porque... ele abraçou o cavalo, tô ligado à história. A irmã dele transformou ele em um show, né? Levava o pessoal lá pra entrar, tirar foto, encher o saco dele, todo louco. A irmã dele, a irmã do Nietzsche. Se você acha que o Nietzsche é um filho da puta pelo que ele falava e pensava, se bem que ele não fez nada muito ruim, mas se você pensar, essa ideologia de filho da puta, você não conhece a irmã do Nietzsche, cara. A irmã do Nietzsche faz o Nietzsche parecer um santo, mano. A irmã do Nietzsche é uma vaca mesmo, foda-se, é uma puta. Nossa. Pegar o cara todo louco, todo fudido e ficar ofertando. A irmã dele não ajudou o movimento bigodista? Sim, ajudou, ativamente. Nietzsche é comunista materialista. Ele criticava os socialistas, não criticava? Não tem um bagulho assim? Que ele seria crítico aos socialistas? Eu acho que eu li um bagulho desse, mano. Posso estar errado, porra. Mas eu creio que ele não era muito fã, não. Ele falava que era tipo... que era uma galera que saía da religião, mas empregava lógica religiosa. E você vê muito assim hoje em dia, né? Não só socialistas. Pessoas que são totalmente secularizadas, né? Mas eles pegam todo um sistema moral religioso, uns bezerros de ouro, e idolatra sinistramente, né? Você nota isso. Axiomas, mas é que são axiomas que não são nem basados na Bíblia, em nada. São axiomas que surgiram do abismo, né? Contexto da época que o Nietzsche vivia dominado por um cenário de moral completamente distorcido da Alemanha. O amigo meu lá, que é o MC Kabbalah, ele tem um cope sobre Nietzsche, porque ele gosta bastante até do Nietzsche, só que ele é ortodoxo, que ele fala assim, o Nietzsche só não gostava do cristianismo, porque o cristianismo que ele teve contato era uma pica. Falava isso. Até aí eu não sei se é cope ou não. Eu não sou especialista do Nietzsche. O MC Kabbalah é sinistro, ele fica o dia inteiro gunando essas coisas, né? Deus promete um sinal. Um filho nasceria. E este Minha live com o MC Kabbalah, ele ia ficar muito feliz, cara. Ele ia ficar muito feliz de participar, ele gosta. Emmanuel, que significa Deus conosco, prefigurando Jesus, Deus Filho, habitando entre nós. E que tal filho seria Deus forte e Pai da eternidade. Em Isaías 40 e Malaquias 3, ambos livros distintos, um paralelo interessante se forma ao observar-se a presença de uma voz, um mensageiro que prepara o caminho do Senhor, e em seguida viria esse mesmo Senhor, o mensageiro da aliança, figura de João Batista, como aquele Você ainda escuta o black metal? Sim. Aí que vem as coisas. Por exemplo, eu acredito, primeiro no que já foi dito por padre, essas coisas que eu perguntei sobre essas coisas. Deus é maior que isso, você não tá pecando, só não trate como propaganda e apoie essas porra aí não, de satanismo, caralho, a 4, né? Até porque a maioria desses caras é LARP, vocês sabem, né? A maioria desses caras é tudo larpeiro, né? Ele fala isso. Depende do seu intuito do que você tá fazendo. Acho que ele deu exemplo com uma camisa do Stranger Things que tinha um bagulho meio satânico e falou, não, o problema aqui é se você não tá aludindo ou querendo realmente apoiar o satanismo, não é o problema. Qual o filósofo que responde o Nietzsche? Cara, a Sontag que a gente tava falando antes se baseia e cita o Nietzsche até naquele contra-interpretação. Cita diretamente até, que eu me lembre.
Que eu não lembro não, mas com certeza, eu li essa porra faz 3 meses atrás, sei lá. Não, o padre deve ter ficado confuso, cara, mas a minha namorada já perguntou algo parecido sobre visual novel e eu perguntei sobre black metal já. E a resposta vai mais pra esse lado aí, pelo que eu entendo. Posso estar errado. Mentira, eu não perguntei pro padre isso, não. A minha namorada perguntou sobre VN. Aí eu vi um short de um padre falando. Foi um short daquele padre gamer. Vocês conhecem o padre gamer lá? Tem um padre gamer. Foi isso mesmo. E não falou de black metal, mas ele falou de coisa assim que tem metal, rock, essas coisas. É o padre gamer, ele é top, mano. Tem vários seguidores lá, cara foda, cara foda. Filósofo que responde Nietzsche é Sócrates contra Trasímaco. Pô, a Benis manja de filosofia, cara. Cristo. Nova aliança e suas veredas. A partir de Isaías 54, um servo, luz das nações, se torna a figura presente no livro, apresentando-se com similaridades com o Filho do Homem, de forma impressionante, culminando no aclamado Isaías 53. Esse é o Abenis, sim, o infame, o também famoso infame Abenis, o homem mais caótico que essa comunidade já teve, ele voltou. Graças a Deus. Do Senhor, o Espírito Santo, está no ungido, o Messias, e este veio pregar as boas novas, Evangelho em grego. Aproveito e também reitero todas as vezes que a palavra Espírito, Espírito do Senhor, ou Espírito Santo apareceram em todo o Velho Testamento. Uma profecia que muitos não compreendem é a fala de Mateus que Cristo cumpriu as Escrituras e seria chamado Nazareno. O significado de tal palavra pode ser traduzida como broto, ramo, rebento ou renovo. Muitas escrituras no Velho Testamento apontam para uma figura futura, que seria tal broto, como em Jeremias 23, um renovo que seria rei, e seu nome seria Senhor Deus. Em Jeremias 31, Deus promete firmar uma nova aliança. A aliança é essa que substituiria a antiga, a aliança da lei que nunca poderia nos salvar. A aliança é essa que seria pelo poder do sangue do Cordeiro. Ezequiel 9 descreve uma visão de juízo divino sobre Jerusalém como consequência da idolatria generalizada. Deus ordena então que um escriba marque a testa dos fiéis que lamentam as abominações, onde no original hebraico, para a palavra sinal, é usado a letra Tav, tendo no seu alfabeto formato de cruz. Pera, a letra T foi usada onde? Onde que um escriba marca a testa. Com sinal, com uma cruz. Oh, entendi. Porque sinal é Tav, né? Loucura. Sinal é usado a letra. Os judeus antigos usavam. Nossa, o boi era a força e o líder. Eu lembro que as religiões antigas tinham isso, né? Que o boi era. Eu lembro que tinha uma religião que tinha um mito do boi sendo domado, né? Eu tô tentando lembrar qual que é o nome. É a religião babilônica que tinha coisa de boi. Eu acho que era o Marduk, não lembro. Mas o que eu achei mais interessante, cara. O que eu achei mais interessante é notar que é quase como um sistema de ideograma, né? Isso aqui. É um sistema de ideograma, esse hebraico antigo. Tendo no seu alfabeto formato de cruz. Uma conhecida profecia, em Daniel 2, trata do sonho de Nabucodonosor, uma estátua feita com diversos materiais que representam reinos próximos, cada elemento representativo de sua força, até que no último reino, de Roma, é descrito a subida de um rei, que seu reino não se desfaria, mas subsistiria para sempre. É que eu me lembre, um dos argumentos judaicos é que esse reino é físico, e já que não é físico, cadê? Não é Messias. Não é? Um argumento judaico?
ao não adorar o seu Deus. Os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego são jogados em uma fornalha para queimar, mas surpreendidos quando não são. Uma quarta figura, então, aparece surgir entre os fogos, sendo descrito como similar a um filho dos deuses. Em Daniel 7, o profeta descreve uma visão do ancião de dias, uma figura que representa Deus em seu altíssimo trono, onde uma figura misteriosa, o Filho do Homem, vem com as nuvens do céu, onde era-lhe dado domínio sobre toda a terra, em pé de igualdade com o Todo-Poderoso. Essa merece uma explicação. Em Daniel 9, é predito que em 70 semanas determinadas, cada semana representando 7 anos, totalizando 490 anos, a partir da reconstrução do Templo de Jerusalém após sua destruição pelos babilônicos, seria ungido o Santíssimo Messias, que, quando levado em conta o decreto a Neemias da reconstrução em 444 a.C., e adaptando o calendário da época de Daniel, possuindo 360 dias, para o gregoriano com 365, temos 173.880 dias, e obtemos 476 anos e 25 dias, dando exatamente em 30 meses depois de Cristo. Nossa, que loucura. Senhor Deus. Em adição, é predito que o segundo templo... Cara, não tem como não aceitar Cristo depois de você ver isso aqui. É muito difícil. Como que você vai negar Cristo depois de você ver essa... Só se você pegar, ai não, olha, mas o reino era concreto, não era metafórico, mas tem muita coisa que bate, mano. Cairia após a morte é muita coisa que bate. Correlacionando com a vinda dos romanos com Tito Flávio. Mesmo se você ficar nesse corpo, me parece ter muito mais argumento pró-Cristo do que contra. 70 depois de Cristo. Muitos fiéis já cansam de afirmar que Jesus nasceu em Belém, que significa, ironicamente, Casa do Pão. Mas sua significância vem principalmente de Miqueias 5, que afirma nascer de Belém aquele que viria. Alegra-te, pois o seu Salvador virá em um jumento, o humilde Deus em uma humilde montaria. Zacarias 11 é uma profecia sobre o julgamento divino contra os líderes infiéis de Israel e a rejeição do povo ao bom pastor, resultando em consequências devastadoras. O capítulo destaca a quebra da aliança, a traição por 30 moedas de prata. O mesmo preço que Judas traiu Jesus, a traição por 30 Se parece bem os sóis de meu salário, não deixava de pesar meu salário. moedas de prata. O mesmo preço que Judas traiu Jesus. Eu vou passar o link do canal sim, gente. Até porque o canal dele tá começando aqui, dá pra ver. Eu não tava nem seguindo, mesmo elogiando o vídeo, eu não tava seguindo. Eu vou passar pra vocês depois aqui, cara. Porque vale muito a pena, cara. É muito a pena, bom canal mesmo. Um ótimo canal. O Senhor Deus descenderá em oposição aos reinos contra o mal, e nesse dia estará com seus pés no Monte das Oliveiras, o mesmo local onde Jesus orou e suou sangue antes de ser traído. Em Malaquias 4, o sol que ilumina é descrito como que trazendo cura em suas asas, onde, interessantemente, a palavra original em hebraica, kalaf, também pode ser usada para extremidade ou bordas, como de roupas, descrevendo ironicamente o episódio da cura da moça que tocou as vestes de Cristo. Também é notável a presença de diversos versículos que mencionam a misteriosa água da vida, que vivifica a alma e é associada ao Espírito de Deus. Eu não entendi o que você quis dizer não, Cartinho, explica aí, não entendi nada. Em totalidade pela revelação do Espírito Santo. Esse som é de Lisa. Esse som é de Lisa. Não é da música do Lisa? Ou é do Shenmue? Eu acho que o Lisa faz remix, mas o som original é do Shenmue, né? Alguma coisa assim.
Apesar do fim das profecias no Velho Testamento, alguns pontos são interessantes de apontar no Novo, que são Música de Umineko, pô, o Umineko é bom, né? O Umineko é muito bom, cara. E a trilha de Umineko combina, ela é muito sublime mesmo. É uma trilha muito bonita. cruciais em apontar a Eu, completude da eu ainda escritura. quero reler o Umineko em japonês Ou antes de morrer, Jesus, viu? ou Yeshua, É gigante, é um esforço continuação absurdo. Vai ser absurdo, mas eu quero fazer isso antes de de morrer. Yehoshua, que significa Deus salva. Que eu li em inglês, né? Ao Quero reler em escrever o japonês. perdão infinito de Deus, Comecei o Mineko agora, eu terminei o episódio 1 ontem. Esse é o episódio que o pessoal menos gosta, sabia? O primeiro de Mineko, a introdução dele é meio cansativa, mas depois só vai melhorando. Jesus, em Mateus 18, fala de perdoar 70 vezes 7, que em totalidade dá 490. Pode divulgar aí, Amari, tá? São também usadas para numeração. Então a letra Tá A, liberado aqui. ou Aleph, pode ser usada como número 1, o B, ou Bet, como 2. E assim vai. Denoto essa informação para demonstrar que palavras associadas com perfeição, como o próprio Belém ou Bethlehem, com suas letras em hebraico, dão um total de 490. O mesmo se aplica à palavra Tamim, que significa completude. Os evangelhos sinóticos mencionam a terceira hora, quando Jesus é crucificado, e a nona hora, quando este clama: Deus meu, por que me abandonastes? Essa distinção é necessária e interessante, pois os sacrifícios judaicos antigos ocorriam em 2 momentos do dia, pela manhã e pela tarde, às 9 e Deixa eu 15 entender uma coisa. horas respectivas. Deus significa completude. Deixa eu voltar um pouco, só quero prestar atenção numa coisa. Dá um total de 490. Como as letras 70 vezes 7, que em totalidade Mateus diz, ao escrever o perdão infinito de Deus, Jesus, em Mateus 18, fala de perdoar 70 vezes 7, que em totalidade dá 490. As letras hebraicas são também usadas para numeração. Então a letra A, ou Aleph, pode ser usada como número 1, o B, ou Bet, como 2. E assim vai. Denota essa informação para demonstrar que palavras associadas com perfeição, como o próprio Belém ou Bethlehem, com suas letras em hebraico, dão um total de 490. O mesmo se aplica à palavra Tamim, que significa completude. Os evangelhos sinóticos mencionam Cristo era muito inteligente, né? quando Jesus é crucificado. Mesmo se você não acredita que ele era um Messias, ele era muito inteligente. Na hora, quando este clama: Já li esse cone assim, muito bom. Por que me abandonaste? O episódio 1 só. Essa distinção é necessária. Só tem ele, né? Interessante, pois os sacrifícios judaicos antigos ocorriam em 2 momentos do dia, pela manhã e pela tarde, às Atlante 9 UF matou e seu 15 horas, cone. respectivamente, que equivalem à terceira e nona hora. A figura de Jesus como a sabedoria de Deus, correlacionando com sua figura como a palavra ou lógica de Deus, em 1 Coríntios 1, se torna fascinante quando observado em retrospectiva, visto que versículos como Provérbios 8 e Eclesiástico 1 descrevem a sabedoria como o começo dos caminhos de Deus, e estando desde o princípio com ele. Ou sabedoria 10, que descreve Adão como liberto da sua própria queda por sabedoria. Ou Eclesiástico 24, que descreve sabedoria saindo da boca do Altíssimo, como a palavra, e habitando em Israel, assim como Jesus. Eu sou o Alfa e o Ômega. Essa frase, dita por Cristo em Apocalipse, tem sua significância em apontar seu princípio e o fim de tudo, sendo a primeira e última letra do alfabeto grego, língua do Novo Testamento. Porém, uma vez que a língua-mãe de Cristo é o aramaico, língua similar ao hebraico, possivelmente disse: Eu sou o Aleph e o Tav, primeira e última letra hebraica, que tem seus símbolos como um touro, uma figura poderosa, mas também sacrifício premeditado, e uma cruz, que é o sacrifício realizado. Cruz é um símbolo profundo quando você sabe dessa origem dela, A né? primeira e última letra da Bíblia revela um segredo. A primeira letra, Bet, da palavra Bereshit,
ou no princípio, em hebraico. E o último, quando escrito também em hebraico, é a letra Nun, de Amém. Juntando as duas letras, temos o nome Ben, que significa filho. Nossa! Nossa! Não, Esse aqui foi pesado. Esse aqui, esse aqui realmente, cara. A verdade é o filho mesmo. Merda, né, cara? Eu fico triste toda vez que eu penso na morte de Jesus, especialmente quando eu associo alguma adaptação cinematográfica, alguma coisa assim. O cara não fez nada, mano. Só queria fazer o bem. Nor return to the colony. Shortly afterwards, we saw him heading straight towards the mountains, some 70 kilometers away. Dr. Ainley explained that even if he caught him and brought him back to the colony, he would immediately head right back for the mountains. But why? Aqui tá o vídeo, muito bom o vídeo. Eu vejo como destino a morte de Jesus, mas ele sabia que ia morrer. É isso mesmo, era um destino mesmo. Porque ele é o cordeiro perfeito, né? Senão a gente não ia ter redenção do pecado original. Vê o vídeo aí, gente. Muito bom, cara. Muito bom. Eu que tava precisando desse vídeo, cara, porque recentemente eu ando muito bélico, cara. Eu, tipo assim, eu acho que tem gente que merece às vezes um puxão de orelha, mas eu posso ser um pouco mais sutil. E não só mais sutil, mas mais empático, né? Se os caras também querem aprender, entender as coisas, é algo positivo, né?